Olá! Eu faço uma sequência de vídeos falando sobre esclerose múltipla degenerativa, eu tenho essa doença, e eu conto um pouco do meu dia a dia, ou contava, né? Porque agora tá bem espaçado os meus vídeos. O último que eu fiz foi em janeiro, ou seja, eu tô devendo muita coisa, muita informação, mas antes tarde do que nunca, né? Então, eu tô devendo informar pra vocês qual é a minha esclerose, que eu já tinha dito que era primária progressiva, e lá no Hospital das Clínicas, a nomenclatura mudou, que era quando eu ainda estava sendo atendida lá. Então, é remitente recorrente a minha. Bom, acho que essa é a primeira coisa. Segunda, eu já tô na minha 8ª infusão do ocrelizumab. Eu tô há 9 anos, fez agora em agosto, que eu tenho esclerose múltipla, ou que eu descobri, né, na verdade. Eu já tomei vários remédios, eu já comecei com beta-interferon, aí depois fui pro fingolimod, aí depois fui pro tisabre, e agora eu tô no ocrelizumab, que eu particularmente tenho que falar só coisas boas, viu? Todas as outras têm coisas ruins, e essa também tem, né? Só que o que acontece? Eu sinto, como esse intervalo de injeção é de 6 em 6 meses, eu acho que esse intervalo me deixa melhor. Por quê? Um mês antes de tomar, eu sinto um pouquinho de incômodo. Dor de cabeça, cansaço, perco um pouco a voz pra falar. E até um mês depois que eu tomo, também fico com esses sintomas. E lógico que são agregados não, são potencializados com calor. Sim, tá calor aqui em São Paulo muito, mas tá calor no Brasil inteiro, né? A gente vive num extremo aqui em São Paulo teve um período que tava assim, calor, muito frio, calor e muito frio. Agora tá só calor, então a gente só morre de calor. E quem tem esclerose múltipla sabe o quanto isso é cansativo, ter calor, né? Você se sente mole, você se sente... Eu sinto calor, eu tenho labirintite nervosa e eu tenho também pressão baixa. Então, juntos os três, eu viro uma Maria Mole, né? Resumidamente. Bom, o que eu tenho pra dizer pra vocês? No ano que vem faz 10 anos de esclerose. Eu vou ter que fazer muito vídeo pra conversar, pra falar, pra exemplificar, pra contar um pouco de como foi, de como é 10 anos já de vida totalmente, completamente mudada. Porque eu literalmente tive a minha vida mudada. Não tô dizendo que é pra ruim, não. Lógico que descobrir uma doença crônica não é fácil, você tem que ter coragem. Na verdade, você não tem que ter coragem, né? Você tem que aprender a aceitar e a conviver. Eu acho que a coragem, ela não é opcional, né? Ela é necessária. Bom, eu sempre falo mal ou bem, eu falo realmente do SUS. E eu me lembro de ter feito um vídeo lá, já deve ter 1 ano e meio atrás, que foi quando eu fiz uma ressonância, que na verdade eram 3, né? E eu descobri que só foi feita uma, a da coluna cervical, foi feita no dia 31/7/2022. Lembra que eu no vídeo contei que demorou um monte pra fazer, que eu tive que ligar no 156, fazer reclamação, e que eu fui fazer isso num domingo à noite. Enfim, mas fiz? Pois é, era pra eu ter feito 3, eu só fiz uma. E eu descobri isso, tipo, de uma forma muito doida, porque minha mãe faz consulta no hospital Campo Limpo, e eu falei, eu perdi as outras guias, que aqui só tá a do coluna cervical. Eu falei assim, eu perdi os outros laudos, né? Aí a moça disse que não tinha feito, que eu só tinha feito este laudo e que tava constando como falta os outros laudos. Só que detalhe, todas são feitas no mesmo dia. Diferença assim, eles marcam diferença de 10, 15 minutos. Como que eu faltei em 2 e estava em uma? Não existe isso, não tem como. Então, erro mesmo do SUS. E aí, quem se lasca sou eu, porque eu faço assim. Todo mundo sabe que todo mundo que acompanha o canal sabe que eu não tenho convênio. Então, eu faço tudo pelo SUS, demora, enrola. Mas eu consigo, graças a Deus eu consigo. Eu tomo remédio pelo SUS, eu entrei na justiça. Mas eu consigo, sabe? Acho que você não pode esmurecer, né? E depois tem muita gente que tem convênio, que também tem a mesma dificuldade, não pra fazer ressonância, mas pra conseguir o ocrelizumab. Então, assim, eu quero mostrar pra vocês o meu dia a dia também nessa questão. Porém, agora, faz pouquíssimo tempo, nem me lembro quando foi, eu passei no médico, é um fiozinho que tá voando aqui. Eu passei na minha médica da saúde, aí depois fui pro neurologista, demorou um pouco, demorou 1 mês. Quando eu fui no neurologista, pedi os exames. Aí expliquei a situação, que eu
faço pelo SUS e tal, ele marcou bonitinho. Gente, eu juro que do dia da consulta que eu fui com um neurologista, 3 semanas marcaram a minha ressonância. E essa sim foi de categoria mesmo. Ó, 3 laudos. Essa daqui do torácica. Essa daqui, coluna cervical. E essa daqui do encéfalo. Um monte de imagem, monte de imagem, ó, um montão, muitas imagens. Ou seja, esse daqui foi feito corretamente e foi feito muito rápido, não demorou nada, não tive que cobrar, não tive que gritar, não tive que bater, não tive que reclamar, nada, gente. Inclusive, fiz num laboratório particular. Lógico, pago pelo SUS, né? Pago por nós, cidadãos e indivíduos. Mas interessante isso, conseguir rápido, né? Querendo ou não, é uma doença crônica, é uma doença que, enfim, todo mundo sabe, né? Quanto é difícil. Mas o que grande importa em todos esses papéis, essa frase aqui. Não há lesões com atividade inflamatória aguda. A gente tem esclerose? Tem, mas ela tá dormindo bonitinha lá. Graças, obviamente, ao ocrelizumab, né? A gente via, quem assiste os outros vídeos, via que eu sempre postava e lia os nomes difíceis e tal. Tinha muita coisa, então tinha sempre inflamação ativa, tinha buracos negros, tinha muita coisa ruim. E graças a Deus o ocrelizumab está estabilizando isso, né? Eu fiquei muito tempo sem fazer ressonância, durante o período do Covid eu não fiz nenhuma, então eu tava... Antes dessa que foi mal feito, foi feita uma só, eu tava uns 3 anos sem fazer ressonância. E não tinha como acompanhar se o ocrelizumab tava indo bem. E agora eu sei que tá, documentalmente, e eu também me sinto melhor. Eu consigo andar melhor agora, eu acho. E uma dica que eu dou pra vocês. 2 dicas, na verdade. Se preocupem com a alimentação. E segunda, façam atividade física. Qualquer uma, por menor que seja, faça atividade física. Isso é muito importante, eu acho que isso tem me ajudado muito, muito mesmo. A gente não tem vontade, aquele na força do ódio, não sei o quê. Não tô nem falando de academia, porque eu não vou na academia. Nesse primeiro momento, pretendo ir? Pretendo, mas por enquanto não. Então, assim, em casa, eu comprei elástico, né, tem peso, mas assim, qualquer atividade física. Tem muita coisa que você faz com o seu próprio corpo. Ah, Emília, mas eu não consigo. Tenta, você já tentou, pelo menos, né? Tenta dar uma caminhada. Ah, mas eu ando com andador, eu ando devagar. Tenta. Ficar parado é pior. Pode ter certeza que ficar parado é pior. E eu já tô assim, num momento que eu tô quase não usando mais a muleta pra andar. Né? Em casa eu não uso, porque casa pequena, né? Tem sempre os móveis pra você separar, as paredes. Mas na rua eu uso sempre, quando viajo, vocês já viram fotos e tudo. E eu tô quase nessa dinâmica de não precisar mais usar. Porém, temos aí um outro problema. Esse outro problema é, eu não tenho segurança. Eu tenho medo da poxa de andar sem muleta. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar isso? Com a psicóloga. Infelizmente ou felizmente, eu sei que eu posso, eu sei, mas não tem coragem, não... Falta, assim, aquele... Vai, sabe? Parece até que eu vou... Que se eu sair sem muleta, parece até que eu vou cambalear. Sendo que é uma coisa aqui, ó. Porque eu tô, teoricamente, bem. E aí eu fico, às vezes, andando com a muleta levantadinha, assim, sabe? Levanto a muleta do chão e ando. Eu tô andando até bem, de verdade. Lógico que a gente tá falando de uma caminhada de, 300 metros. Tô falando de caminhar, sei lá... 1 quilômetro. Não, no calor, não. Lógico que eu vou ter fraqueza, vou ter fadiga e não vai dar certo. Mas em curto, por exemplo, ir na padaria, por exemplo. Eu vou de muleta. Conseguiria ir sem? Conseguiria, mas tá tudo aqui, ó. Aqui não quer deixar. Aqui dá medo. Eu tenho muito... Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo. Eu tenho muito aquele negócio de... Tão olhando pra mim, tão olhando pra mim, tão olhando pra mim. E aí eu desmonto. Sabe? Ninguém tá olhando pra você. Ou mesmo tá olhando sim, porque graças a Deus, né, nós temos olhos. Então a gente olha pras coisas, não que a gente esteja botando atenção naquilo, ou olhando. A gente, quando você tá na rua, você vê um monte de pessoa andando, mas você não fica vendo a pessoa andando, você vê pessoas andando, enfim, acho que vocês entenderam.
uma coisa meio que automática, né? E eu acho que não, na minha cabeça não, tá olhando pra mim, porque eu vou cair, porque eu não sei... Ai, é horrível. Bom, é isso. Ah, uma outra coisa legal que durante esses 11 meses sem fazer vídeo, gente, 11 meses sem fazer vídeo, desculpa de novo, desculpa. Mas nem vou dizer que eu vou fazer mais. Vamos deixar a vontadezinha, aí eu vou e faço. Mas, durante esses 11 meses que eu não faço vídeo, eu sempre achei que eu tinha uma letra... Eu achava a minha letra muito bonita. E aí eu comecei, escrevia, né, e sentia que a mão... Sabe esse movimento de pinça, assim, ó? De pegar... Aqui não tem nenhum lápis. De pegar, sei lá, esse batom aqui. De pegar e escrever, assim, eu não tava muito firme, eu não tava conseguindo, a mão não tinha força... E aí, obviamente, a minha letra ficava feia. E aí, eu comecei a me incomodar muito com isso. E aí, eu comecei a escrever. Só que eu escrevia, eu vi que piorou. Porque eu escrevia, aí eu não gostava, eu apagava, escrevia de novo, se fosse a caneta eu riscava. Virou um problema na minha cabeça. Aí, um belo dia, eu falei, se eu tô com um problema na pinça, eu tenho que forçar essa questão da pinça pra forçar o dedo, pra forçar a escrita, e se eu pintasse alguma coisa? Comprei um caderninho não. Ó, 101 unicórnios, primeiros desenhos, ó. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pintar. Cadê? Deixa eu pegar umas partes pintadas aqui. Eu comecei a pintar, ó. Vou pegar, deixa eu ver, esse daqui, por exemplo. Aí, eu comecei a pintar. O primeiro que eu pintei foi esse. Ó, no começo, não ficou tão bom, né? A cor, bonitinho e tudo, mas eu digo o segurar o lápis, né? A gente não tinha tanta firmeza, mas aí eu fui pintando. Ó, pintei, aqui são 101 desenhos, eu pintei pelo menos uns 50. Dá pra ver, tô com um monte de pinturinha. E por incrível que pareça, instantaneamente fui tentar escrever. Já tava acostumada a pintar, já tava... Ai, adoro pintar, é relaxante, é desestressante. E aí eu percebi que minha letra melhorou, cara, minha letra melhorou. Você não tá entendendo, eu tô escrevendo super bem. Agora não tanto, né? Mas enfim, tô escrevendo super bem, minha letra voltou a ter aquele formatinho redondinho que sempre teve, que eu gostava, que eu achava que tava agarranchando. E agora eu voltei a escrever legal. Isso é muito, pra mim, muito bom. Porque eu gosto da minha letra, eu gosto de escrever e... Sabe, além de perder tantas coisas, né, quando você tem uma doença crônica, você perder o mínimo, né, que é o andar, o escrever, o respirar, né, tudo, assim. Então, eu acho que me ajudou muito voltar a escrever corretamente no caso, com a letra bonita, né. Então, ó, uma dica que eu dou pra vocês, comprem livrinhos de desenho. Eu já tô com um livrinho de mandala, né, tipo assim... livrinho de mandala ali, só que ainda não comprei o lápis de cor específico, mas aí isso vai ser mais difícil, porque é mandala, né? Então, imagina, pintar cada quadradinho assim, ó, daqui, bonitinho, um de cada cor. Então, eu já tô me preparando pra fase 2, né? Vamos deixar a letra bem bonita. Eu não escrevo... Ah, Emília, não escrevo cartas nem nada, mas eu gosto de escrever na minha agenda coisas do dia a dia. Eu gosto muito. Então... E eu escrevi e achava a letra feia, acho que é justo a gente tentar mudar tudo que não tá bom, né? Se você não tá sentindo bem, tente mudar, faça o possível pra mudar. Bom, é isso, falei demais, tá? Muito. Vou voltar aqui falando, cuidem da alimentação de vocês, cuidem de fazer exercícios físicos, por menor que seja, isso é muito importante. E um feliz 2024, que sejamos muito felizes, com muita saúde. Tudo de bom pra nós. Um beijo. Fui. Tchau. Tamo junto e misturado.